Bom dia, seres despertos! Bom dia! Segundamos. Gente, segunda-feira. Segunda-feira já é o dia de já termos iniciado algo. E não o dia de iniciar. Né? O povo tava zoando a gente no CrossFit. Que isso? Vocês voltaram no sábado. Eu voltei antes, voltei na quinta. Vocês voltaram no sábado ou na quinta é dia de começar CrossFit? Falei, gente, não tem um dia. A segunda-feira é pra quem gosta de dar desculpa, pra quem gosta de protelar. Então aí fala, segunda eu começo, segunda é o dia das promessas. E por que eu tô começando essa live hoje falando sobre isso? Porque ao invés da gente seguir algo que a gente sempre faz, né? Vou deixar pra começar na segunda-feira. Eu vou agir diferente. Eu vou fazer o contrário. Se eu gosto sempre de estar ali dentro do usual, do que todo mundo faz, então eu vou fazer o diferente. Não vou começar na segunda-feira, vou começar outro dia, um dia improvável. Então comecei na segunda e nós começamos no sábado. E o tema da nossa live é sobre hoje. A importância de agir diferente. Porque é importante. Nossa, melhorou mesmo. Eu aumentei a luz do celular. Porque é importante nós agirmos diferente. É muito importante que nós tenhamos a consciência para quê? Para pensar que o nosso padrão de comportamento negativo é um padrão, já é algo que está estabelecido de uma forma muito enraizada aqui dentro. E quando nós já estamos despertos do que é esse comportamento que nos faz mal, a gente vai começar a fazer o quê? Através das pequenas ações, que já teve uma live aqui só sobre as pequenas ações. Então, você que está assistindo essa live, as pequenas ações. Qual que é a importância de validar as pequenas ações? Vou lá assistir essa live. Vai lá, procura aqui e assiste essa live. Porque é muito importante que você comece a fazer, a agir diferente. Nem que seja diante dessas pequenas ações. É muito importante que você faça isso. Que você busque esse novo condicionamento. Que você se dê essa nova importância. Então, é muito importante nós pensarmos diferente em algumas ocasiões que você já sabe. Nossa, nessa ocasião, eu sou uma pessoa muito negativa. Eu já pensaria algo ruim. Então, vamos mudar aqui, ó. O pensamento, mesmo que seja algo forçado, mesmo que isso comece como mentira, mesmo que comece assim, sabe, sendo empurrado, mas precisamos agir diferente, descobrir novas possibilidades. Nós somos capazes disso. O nosso cérebro é capaz disso. O nosso cérebro é capaz, através da neuroplasticidade, ele te proporciona a condição que você precisa para aprender algo novo, para se propor a algo novo. E isso não é só em relação a atividades de movimento. Isso é em relação ao raciocínio, a um pensamento, ao que você deseje fazer que seja novo. A neuroplasticidade é exatamente isso. Bom dia, Eva! Gente, eu amo porque a Eva chega assim junto comigo. E você fica aqui, a gente fica nos fortalecendo já no início do dia, né, Eva? E é muito bom, essa sensação é muito boa. Eva, seja muito bem-vinda. A nossa live de hoje é sobre a importância de agir diferente. Então, eu tô aqui falando que nós precisamos descobrir as novas possibilidades que nós temos. Porque a gente tá tão enraizado. E a gente tá tão aqui, ó, limitado, que eu falei também, um tema específico só sobre as crenças limitantes. A gente tá tão aqui, ó, sabe? A gente fica igual um cavalo quando tem uma viseira no nosso comportamento, que a gente só enxerga o nosso comportamento. Que é um padrão, às vezes, de um comportamento negativo. Que nos impede de evoluir, que nos impede de iniciar um novo ciclo. Então, precisamos prestar atenção. Estar despertos. Já falei, por isso que eu chamo vocês de seres despertos. Porque despertar a consciência é exatamente isso.
ter a consciência do momento presente. Algumas pessoas vão chamar isso de mindfulness, que é a consciência plena, você estar presente na hora de comer, você estar presente na hora que você acorda, abre os olhos, sabe? Se você tende, ei Clau, bom dia, seja bem-vinda. Se você é uma pessoa tendenciosa a já abrir os olhos de manhã e reclamar, então você abre os olhos, pensa primeiramente que você acordou. Então é sobre a importância disso, do agir diferente. Mas para agir diferente, nós realmente precisamos estar conscientes de cada momento. Desde o momento da alimentação, ao momento que você acorda, ao momento que você vai descer ou subir uma escada, que você se propõe, vou no centro da minha cidade hoje, vou fazer uma compra, vou encontrar com as amigas, vou fazer uma atividade física, é você levar a sua consciência junto para praticar aquilo. E quando você está consciente disso, quando você não está se permitindo viver nesse modo automático, você descobre novas possibilidades. Que é experimentar, fazer diferente. Então, se todos os dias eu já abro o olho e reclamo, então hoje eu vou abrir o olho, mesmo que veio o impulso, ou mesmo que você já tenha reclamado, volte atrás e faça um movimento diferente. Fala, nossa, que saco, hoje o dia tá cheio, né? Eu tenho um tanto de compromisso. Aí você pensou e viu que você agiu já no impulso, no automático. Então você volta e pensa, tudo bem, né? Mas nada que uma coisa de cada vez, levando o dia leve, sendo tranquilo, eu não consiga fazer. Então perceberam que já é um modo de agir diferente? Então vamos dar um exemplo do que a gente mais fala aqui. As mães que tende a criticar e julgar muitos filhos que são dependentes químicos. Então, assim que ela sabe, que ela percebe que o menino vai sair, e ela já tá ali no ar do nervosismo, já tá no auge, e já tá estressada, e aquilo, sabe? Muito sofrimento. Eu sei que não é fácil. Mas nesse momento, que você pegar pra ir xingar, ou pra criticar, ou pra já xingar mesmo, no sentido, seu vagabundo, você já vai usar droga, você só me decepciona. Tenta fazer um movimento diferente. Ou ficar calada se você dá conta disso, porque tem que ser um movimento que você dê conta. Ou ficar calada, ou fazer um movimento diferente. Né? Vê se não demora muito hoje. Ou cuidado, ou tchau, se cuida apenas. Faça um movimento diferente. E quando você pensar que você pode estar fazendo isso pelo outro, não pense isso. Pense que você está fazendo isso por você. E aí, em contrapartida, o reflexo das suas pequenas mudanças podem gerar mudanças no outro, no seu meio. Então, o que a gente pode perceber com mudar, agir diferente? Isso vai quebrar ciclos, que é o que a gente fala aqui. De passo em passo, de um pouquinho em pouquinho, um dia de cada vez, uma ação de cada vez, que é o que eu falei lá sobre as pequenas ações, é que você vai perceber que vai ser mais fácil esse agir diferente. Então, se eu não dou conta ainda de falar não pro meu marido, se eu ainda vou nos lugares com ele obrigada, porque eu só quero agradá-lo, né? Você é uma pessoa que está em uma condição de dependência emocional. E aí, você não consegue falar não ainda. Então, o que eu vou me propor a fazer? O que eu dou conta. Hoje eu dou conta de falar que eu não vou em algum lugar? Não. Mas eu dou conta de falar que eu quero ficar pouco. Olha, eu vou com você. Mas eu não desejo ficar lá o dia todo. Então, se a gente puder voltar mais cedo, eu dou conta de fazer isso. Ou eu dou conta de ir e falar com a pessoa lá. Olha, eu quero ir embora agora. Você pode ficar se você quiser. Porque eu me sinto melhor se eu for embora. Bom dia, Ana Fernandes. Tudo bem? Seja bem-vinda. Então, é nós percebermos que é muito importante agir diferente. Independente se seja diante das pequenas ações ou nas grandes ações.
dentro do que você dá conta, dentro do seu processo. Então, se você não consegue fazer o movimento grande, comece pelos pequenos. Por isso que eu fiz uma live só dos pequenas ações, a importância dos pequenos movimentos. Mas hoje é a importância do agir diferente. Porque esse agir diferente vai, no final das contas, te ajudar a romper esse ciclo negativo. No caso aqui, a gente está pensando no caso da dependência emocional. À medida que essa pessoa, essa esposa, esse companheiro, esse filho, essa namorada que está na condição de dependente emocional, consegue fazer esse agir diferente aos poucos, essa condição de dependência ela vai diminuir. E à medida que essa condição de dependência ela diminui, você vai romper esse ciclo da dependência emocional. Gente, isso é um fato, isso é uma consequência. E isso é treinável. O nosso cérebro, ele entende quando a gente está tentando, quando a gente busca, quando a gente está no movimento de agir diferente. Ele sabe. Só que não adianta ele saber e você não ajudá-lo. Você não incentivá-lo. Você não instigá-lo a fazer, a se proporcionar fazer diferente. Entende? Então, é sobre isso, tá? É sobre o movimento do agir diferente. Você, quando se propõe a agir diferente, você aumenta a sua flexibilidade. Ou seja, você está apto para se adaptar a um novo comportamento. Você deixa de ser uma pessoa enrijecida e você passa a ser uma pessoa mais flexível. Ser mais flexível, a consequência disso é a leveza que você vai ter na sua vida. Você vai ser uma pessoa mais leve. Já tem um mês que ele não usa nada, só cigarros. Mas ele tá dando umas crises de abstinência e tá sendo medicado. Mas eu não tô sabendo muito lidar. Então, Eva, presta atenção como que essa live de hoje vai te ajudar. É normal a crise de abstinência. Tá? A pessoa vai ter crise ou de nervosismo, ou de ansiedade, ou de ficar mais violento mesmo, porque o organismo sente. O psicológico dele tá condicionado a essa substância para amenizar, para neutralizar o impacto das emoções dentro dele, entende? Então é normal que ele fique mesmo nervoso. E é normal que o reflexo desse nervosismo, ele vá te atingir, né? Porque é o que você tá trazendo aqui pra mim, você não está sabendo lidar. Vamos pensar no pós, tá? No depois. Isso é um processo, Eva. Então é preciso que você aceite e descanse. Por que você não tá sabendo lidar? Porque você está tentando resistir. Não tente se cobrar que você dê conta, que você seja forte, que você, sabe? Não tente isso. Faça um movimento de respiração, sabe? Busca respirar, busca o seu cantinho pra você ficar. Tente respirar, coloque uma musiquinha que você gosta, tente ter esses pequenos momentos só seu pra que você se fortaleça. É isso que vai te trazer mais leveza, mais tranquilidade. Quando esses momentos dele, né, de revolta, às vezes de raiva, ou em que essas emoções sobressaírem por conta dessa abstinência, tenta neutralizar isso. Pense em uma coisa. Nada desse movimento é contra você. Ele não está fazendo esse movimento porque ele está com raiva da Eva. Ou porque ele quer culpar a Eva. Mesmo que eles falem, viu? Porque eles tendem a jogar a culpa, falar que tá assim por sua culpa e ficar nervoso com você. Mesmo se ele fizesse, se ele tender a fazer esse movimento, não abrace isso, porque isso não é sobre você. Isso é o processo dele. Eu sei que é difícil para muitas mães separar isso, porque a gente traz um pouco de culpa, tá? Até mesmo no processo que é bom para ele, porque esse processo é bom para ele. Não entenda esse processo como algo ruim. Esse processo é a oportunidade que o seu filho está tendo para ele lidar com as próprias emoções dele. Então, pense nele como uma criança que, por exemplo, está fazendo a birra.
Quando o pai vai lá e ele tenta apaziguar a birra de qualquer forma, o que esses pais estão fazendo? Eles estão tapando, evitando que a criança sinta aquelas emoções. Então, no momento da birra, às vezes é bom você deixar a criança lidar com aquelas emoções um pouco. E os pais, por terem vergonha, ou por ficarem desesperados, porque tá às vezes num ambiente público, ou tá com medo do julgamento dos outros, eles querem acabar com esse movimento. Então pense a mesma coisa, Eva. Tente pensar que não é sobre você, o processo é dele. E esse processo é bom pra ele. Então não tenta evitar, entendeu? O máximo que você pode fazer, se ele não ficar agressivo e se ele não for tão revoltado, não estiver tão revoltado assim com esse processo dele, você pode falar: meu filho, eu compreendo e sei o tanto, imagino o tanto que é difícil. Porque a gente não sabe, né? A gente não tá passando pela mesma coisa. Mas vai passar. Isso é um processo. Isso faz parte do processo de você compreender e lidar com as suas emoções. Se você tiver a oportunidade de se manifestar e ele não for agressivo, se manifeste nesse sentido, viu, Eva? Então, a princípio, para não ficar muita coisa na sua cabeça, é isso. Faça os movimentos de respiração. Isso já é um agir diferente, viu? Ele só tem ansiedade? Ok. Eu não sei se você gosta de usar incenso, se vocês praticam um tipo de respiração na casa de vocês, se você gosta daquelas musiquinhas de relaxamento. Inclusive, Eva, vai ser muito bom se você participar da metodologia em grupo, porque lá você vai aprender a criar esse ambiente. Porque isso faz parte do agir diferente. É nós sabermos construir um ambiente diferente daquele que alimenta o nosso comportamento. Se eu sou uma pessoa muito explosiva, muito nervosa, eu vou ficar me condicionando a ficar escutando músicas agitadas, a ficar me agitando mais ainda? Não vou. Eu vou aprender a criar um ambiente diferente daquele que eu vivo. Então percebe que é importante esse agir diferente, ele é mais amplo do que a gente imagina? Então, Eva, pense hoje aí na sua cabeça, assim que a live acabar. Quando eu vejo meu filho ansioso, quando eu vejo ele inquieto, qual que é o meu comportamento maior? Eu fico ansiosa junto dele? Eu fico nervosa também? Eu fico desesperada? Se a resposta for sim, eu vou buscar fazer um movimento diferente disso. O que eu, Eva, dou conta de fazer diferente disso? Se faça essa pergunta e você terá a sua resposta. Porque é dentro do seu condicionamento. Eu consigo fazer isso que a Dani me falou? Parar um pouquinho, fazer uma respiração. Tentar colocar uma musiquinha que vai me acalmar. Buscar o meu centro. Falar, compreender que esse é o processo dele. Então eu posso instruí-lo a fazer também uma respiração? Eu dou conta hoje de fazer isso? Eu dou conta de instruir meu filho a praticar um movimento de respiração? Para ele sentir a ansiedade? A ansiedade, ela piora porque a gente fica querendo fugir dela, viu, Eva? A gente não sabe, a princípio, lidar. Então a gente fica muito afoito. E a partir dela a gente cria um mecanismo de nervosismo, a gente vai ficando desesperado, porque vai criando os pensamentos aqui também na nossa cabeça e a gente não sabe o controle disso. O nosso cérebro, ele não sabe identificar que o que está sendo criado aqui de pensamento que não é real, ele não sabe separar que aquilo é só uma ilusão do que realmente é realidade. Então, por isso que a gente vai ficando assim, né? O nosso batimento cardíaco aumenta, às vezes a gente tem uma suadeira. Se a Eva dê conta, ou eu dou conta, se a Eva der conta de colocar uma musiquinha, ou sugerir uma musiquinha tranquila, ou sugerir para ele falar: meu filho, olha, eu também já tive crise, se você já teve, né, de ansiedade, eu também fico sem saber o que fazer, mas me foi sugerido fazer uma respiração, fazer um movimento de aceitar a ansiedade. Até mesmo se você não sabe o que fazer, Eva, o primeiro movimento é
tentar ficar tranquila diante de não saber o que fazer. Você não tem que ficar nervosa porque hoje você não sabe o que fazer. Quanto mais nervosa eu fico, mais eu distancio do meu cérebro ter a capacidade de encontrar uma saída. E isso tá dentro de agir diferente, viu, Eva? Então eu espero que esse suporte inicial tenha te trazido alguma solução. Então tente. Tentar faz parte da importância do agir diferente, porque a gente só vai descobrir aquilo que funciona quando a gente vai tentando as alternativas que a gente tem na nossa frente. Porque o que faz? Quando a gente quer agir diferente, a gente abre a nossa visão. A gente deixa de estar aqui e a gente abre a visão. Então a gente começa a ver um tanto de alternativas. Ok? Então nós nos tornamos pessoas mais flexíveis. Por que às vezes que a gente sofre tanto com o quadro, né, do filho ali, dependente químico, de conviver com a mãe narcisista? Porque a gente tá muito imerso naquilo. E aí, quando a gente começa a abrir a visão, a gente começa a ficar mais flexível para lidar com os movimentos. A gente deixa de ficar rígido e começa a ficar mais fluido. Quando a gente fica mais fluido, a gente vai aprender a lidar com essas adversidades. O que antes vinha, que batia e era uma pancada, agora a gente vai tender a ficar mais leve. Então virão as coisas ruins, as adversidades, mas ela vai bater e o impacto vai ser menor. Então é isso, tá? O que a gente precisa fazer para poder pensar no agir diferente? A gente precisa identificar o comportamento que eu falei, que é o mais enraizado, que acontece sempre, toda hora, ali no mesmo momento. A gente precisa compreender de onde vem esse comportamento, que é o que a gente aprende dentro da metodologia, que nós vamos, com as ferramentas, descobrir a causa do seu problema, de onde que esse comportamento vem. E diante disso, nós vamos estabelecer as metas. Essas metas devem ser realistas. Então, quando a gente se propõe a agir diferente, tem que ser algo real, não pode ser algo muito distante. Você não pode pensar em fazer, nossa, eu vou fazer o movimento, porque você não vai suportar, você não vai dar conta. Então, tem que ser movimentos reais, alcançáveis. E você precisa entender que, se proporcionando a agir diferente, você vai estar saindo da zona de conforto. E isso é muito importante. Porque você vai se colocar em uma situação que te desafia, que vai te exigir um comportamento diferente. Isso nós entendemos como algo difícil. Mas a partir do momento que a gente começa a fazer, o nosso cérebro começa a entender e ele existe esse mecanismo da neuroplasticidade que veio, ele é para ajudar a gente. Ok? Aí, ó, tá tendo até fogos. Por isso, porque dentro da gente, tem aqui dentro tudo que a gente precisa para poder contribuir pra gente fazer um movimento diferente. E celebrar suas conquistas, que é o que eu falei. Conseguiu fazer um movimento diferente? Vamos ficar feliz. Conseguiu fazer a respiração hoje, Eva? Se sinta feliz, se sinta grata porque você conseguiu fazer um movimento diferente. Porque é sobre isso, viu? É sobre isso. Se sentir grata por cada passinho que você conseguir dar. E ser paciente, gente. Um dia de cada vez. Só por hoje. Tá bom? E só por hoje nós vamos terminar essa live que eu tenho certeza que já foi de grande valia, não só para Eva, mas para todos que entraram aqui e para todos que assistirem essa live daqui a pouco, mais para frente. Eu tenho certeza que vai ser uma live que vai ser uma virada de chave para vocês. Estamos chegando no nosso fim das lives das 8h30 da manhã, porque em breve nós iniciaremos a metodologia do despertar. Quem estiver comigo nessa metodologia serão 2 meses e meio de imersão profunda. E eu tenho certeza, gente, que depois desses 2 meses e meio, vocês não serão mais as mesmas pessoas. Vocês podem ter certeza disso. E para isso, não perca o aulão do dia 31 às 19 horas.
tá? Nesse aulão vocês irão vivenciar uma experiência diferente, que a gente vivencia ela dentro da metodologia também. E eu vou dar um experimento disso pra vocês. E lá no finalzinho do aulão vocês vão ter a oportunidade de se inscrever de fato pra metodologia, porque são só 8 vagas. Então eu só dou conta de dar o suporte para 8 pessoas. Então, Eva, encaminha a live, viu? Eu tenho certeza que tem alguém precisando desse despertar. Encaminha essa live, curta, compartilha, interaja com a gente. Hoje, às 18 horas, tem live respondendo as caixinhas de perguntas do final de semana. E bombou, graças a Deus. Então, a gente vai ter muita pergunta. Vai ser muito dinâmica a live, Eva. Não perca, porque cada conteúdo que você está consumindo aqui, pode ter certeza que seu cérebro tá pegando, viu, Eva? Um bom dia para vocês, uma semana iluminada e estamos juntos aí caminhando para essa jornada do início da metodologia do despertar. Um abraço, gente!